Dia 11 de março de 2021, a segunda quinta-feira do mês de março, que é sempre comemorada, né? Uma data separada para a gente lembrar da importância do rim. Sim, hoje é o Dia Mundial do Rim. Para a gente se conscientizar e entender melhor o funcionamento desse órgão, a gente vai conversar agora com o nefrologista Dr. Cassiano Augusto. Ele, que é da Clínica de Nefrologia de Santo Estevão, vai esclarecer algumas coisas para a gente. Doutor, o que é a doença renal crônica? Olá pessoal, primeiro obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas questões, algumas dúvidas da população. Bom, a doença renal crônica é uma doença que acomete o funcionamento dos rins, né? A gente sabe que a função dos rins, que são dois no nosso organismo, é filtrar o sangue, é tirar as impurezas do corpo, é a produção de urina, é a produção de alguns hormônios. Então, a doença renal crônica ela se classifica basicamente pela insuficiência progressiva da capacidade dos rins de funcionar normalmente, podendo levar o paciente a fazer diálise, né, a doença renal crônica terminal que a gente chama. E quais são os sinais que o corpo transmite quando há algo de errado no rim? Bom, os rins, baseado nas funções deles, a gente sabe que a doença renal crônica ela tende a ser progressiva. Muitas vezes no início ela é silenciosa, os sintomas basicamente podem se passar despercebidos, basicamente por um cansaço, fraqueza, inchaço nas pernas, falta de apetite, coceira no corpo. Sintomas muitas vezes muito banais, assim, que as pessoas não dão muita bola. No decorrer da doença renal, com a progressão da doença, aí os sintomas começam a se exacerbar e esse paciente às vezes acaba entrando para a gente, né, pré-dialítico, né, com a necessidade às vezes de diálise. Certo, entendi. E quais são as doenças mais comuns que podem afetar os rins? Bom, as doenças mais comuns basicamente é a doença renal relacionada à hipertensão arterial, né? Lembrar que não é aquela hipertensão basal, banal, é basicamente aqueles pacientes que são mal controlados, e também a doença renal relacionada ao diabetes mellitus. Existem outras hereditárias, doença renal policística, mas as principais é diabetes e hipertensão. Também quero saber como faço para preservar esse órgão que é tão importante para nós. Bom, a preservação ela passa por uma série de coisas. Basicamente são hábitos de vida saudáveis, uma prática de atividade física regular, uma dieta saudável, dieta equilibrada, dieta individualizada para cada paciente, o controle das doenças de base, como eu falei, doença hipertensiva e a diabetes, a ingesta adequada de líquidos, não se abusar, não usar medicamentos que podem ser prejudiciais aos rins, né? E hábitos de vida, parar de fumar, bebida alcoólica, ou pelo menos cessar, não digo cessar, mas pelo menos diminuir a quantidade, né? Hábitos de vida que englobam não só a doença renal relacionada, não só a doença renal, mas outras doenças que acometem as pessoas. A gente também sempre ouve que beber água é extremamente importante para o corpo. Mas, afinal, para quem tem algum problema renal, isso faz bem ou faz mal? E qual a quantidade indicada para cada indivíduo beber no dia? Bom, muito se fala da água. Logicamente que a água tem uma importância grande, é difícil a gente quantificar para cada paciente quanto que seria o volume ideal, 2 litros, 1,5 litro, 2,5 litros. Isso é muito relativo, isso depende muito da cidade que a pessoa vive, do trabalho da pessoa. Então o que a gente busca na teoria é explicar aos pacientes que a gente tendo aquela urina mais clara, aquela urina hialina, é sinal de que o paciente está tomando muita água. Seja com 1 litro, seja com 2, seja com 3. Isso vai depender muito, como eu falei, do hábito de vida de cada um. No decorrer da doença renal, possa ser que o paciente diminua a quantidade de urina. E nesse momento, aí sim, possa ser recomendado a diminuição da ingesta de líquido. Mas no geral, uma quantidade adequada de líquido é algo saudável e eficaz para os rins. E por fim, eu quero saber quais são as opções de tratamento quando o paciente apresenta falência renal. Bom, a gente tem a diálise, né, que engloba a hemodiálise e a diálise peritoneal, que são dois processos bem diferentes um do outro, mas com o objetivo principal de fazer o papel dos rins. Claro que isso não é 100%, de limpar o sangue, tirar as impurezas, eliminar o excesso de líquido, e o ideal seria, logicamente, o transplante renal. Mas infelizmente não tem um alcance para todos os pacientes, não são todos os pacientes candidatos ao transplante. Então tem esses dois tipos de tratamento: a diálise, englobando a diálise peritoneal e a hemodiálise, e o transplante renal.
Doutor Cassiano, muito obrigado por partilhar os seus conhecimentos. Agradecemos, né, todas as dúvidas que o senhor conseguiu esclarecer e até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, telespectadores e todos cuidem dos seus rins que são altamente importantes para todo mundo. Um grande abraço. Obrigado.